Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Babá Rafael Ifacunlê e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que são as tatuagens dentro do candomblé, ou seja, dentro da cultura afro-brasileira e também a partir da visão, né, da própria cultura iorubá sobre os corpos, né, porque esse é um assunto que tem a ver com a autonomia do corpo. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre tatuagens. É pecado, não é pecado? Pode, não pode? É um tabu, não é um tabu? Já que é um assunto um pouco polêmico, tá? Então hoje nós vamos tratar disso, mas antes eu peço que você já se inscreva nesse canal se você não é inscrito e ative as notificações. Se você já é inscrito e está vendo esse vídeo, né, eu peço que você também ative as notificações, coloque aí para receber todas as notificações do canal, porque o YouTube, mesmo você sendo inscrito, não entrega os vídeos para você, tá? E aproveitando, já peço que dê o like, dê o joinha aí no vídeo, tá ok? Mas vamos então direto ao grão, ao assunto do vídeo de hoje, que são as tatuagens. Bom, quando a gente fala de religião, eu sempre tratei aqui, dentro do canal, espiritualidade e religião. São duas coisas completamente diferentes. Você pode atingir a espiritualidade, né, a busca espiritual, a realização espiritual de uma maneira sozinha, autônoma, é o que eu chamo hoje em dia de um espiritualista livre. Ele estuda, ele se inicia em uma ou mais religiões, mas a pessoa ela vai fazendo a própria síntese, né? Ela vai construindo o modelo dela de mundo. E você também pode buscar a espiritualidade dentro de uma religião. Qual que é a diferença da religião para a espiritualidade livre? Toda religião, não importa qual seja a religião, ela é baseada em dogmas, em preceitos, em visões de mundo que são imutáveis. A gente não pode questionar, a gente não pode ir contra aquilo, né? Então a religião, ela fala do culto aos deuses, ela organiza, de certa forma, uma estrutura religiosa e ela coloca ali uma série de coisas que pode, que não pode ser feitas a partir do próprio culto aos orixás. Então, o próprio culto às divindades nos oferecem coisas que a gente pode ou não pode fazer em essência. Por exemplo, a gente não bota preto em Oxalá. A gente não dá adim para Exu, né? Ainda que Oxalá prefira azeite doce, a quizila de Oxalá eu já falei, não é dendê, é emu. Vinho da palma, é diferente. Emu, vinho da palma do dendê. Mas a gente comumente não coloca dendê em Oxalá. A gente coloca sim dendê em Oxalá em outras ocasiões. Eu já falei sobre isso, mas por convenção não se usa dendê em Oxalá, né? Mas a quizila de Oxalá é emu. Então o próprio culto às divindades, ela te oferece alguns tabus, coisas que não podem porque as coisas são assim. Então, por exemplo, eu não vou, sei lá, né, dar adim para Exu, como eu disse, né? Ogum odeia gente mentirosa. Ogum odeia falcatrua. Então eu não vou fazer um ebó para Ogum, ou eu vou fazer uma magia para Ogum com intenções negativas, porque o culto me proíbe, né? Então existem proibições, EOS, tabus, coisas que não podem ser feitas, né, por causa da essência da divindade. Existe depois uma série de outros tabus e proibições que surgem da cultura. Não tem nada a ver com o culto à divindade, mas tem a ver com a estrutura religiosa. Por exemplo, dentro da cultura dos orixás, por exemplo, do culto aos orixás, de qualquer parte do mundo, né, não tem nada falando que você só pode usar Richelieu depois de 7 anos. Ou que você só pode jogar búzios depois de 7 anos. Né? Isso não existe. Mas a religião
organizada, ela cria preceitos e fundamentos que não estão baseados no culto. Então, por convenção, por exemplo, Iaô não pode usar contas de cargo. E Lequés, né, tem que usar o chumbetá. O Iaô não pode usar Richelieu antes dos 7 anos, né? Não é que não pode, poder pode, mas a religião não permite, né? Uma pessoa que não tomou 7 anos não pode raspar e iniciar outra, né? Não pode comer carne na sexta-feira santa, não pode fazer sexo no dia do trabalho, né? Então vai existindo uma série de outras proibições, de tabus, que são dogmáticos, que são religiosos, que são culturais e não são fundamentos do culto às divindades em específico. Então a gente tem que saber separar essas duas coisas. Por que eu estou falando isso, né? Porque uma coisa são tabus imutáveis que são do culto das divindades, que não tem como a gente mudar. Vamos supor, Oxóssi não gosta de mel, né? Então eu não vou fazer culto a Oxóssi com mel. Né? Xangô prefere Orobô do que Obi, ainda que Xangô coma Obi. Obi de 5 partes. Existem fundamentos que a gente dá Obi para Xangô, mas ele prefere Orobô. Então o que a gente vai, né? Então esses são proibições, tabus, né? Por exemplo, o Odu 14 fala que as pessoas do Odu 14 não pode, por exemplo, não é bom tomar banho de chuva, né? Ou as pessoas que manifestam o Odu 13 não devem ficar expostas à noite, ao sereno, né? Então isso são coisas que têm fundamento prático do culto ou uma implicância na realidade. Se eu fizer isso, vai acontecer tal consequência. Outros assuntos são puramente culturais, da tradição, da cultura, não tem nada a ver com o energético, não tem nada a ver com o espiritual, não tem nada a ver com essas coisas, tá? Como o Iorubá vê a questão das tatuagens, vê a questão das marcações ou intervenções no corpo, né? A sociedade Iorubá, ela para algumas coisas, tanto a sociedade primitiva, que é essa da época dos orixás, até essa sociedade contemporânea, que às vezes não tem nem muito do culto aos orixás, é uma pequena parte dos africanos da Nigéria, por exemplo, que cultuam os orixás, não é toda a Nigéria, né? São poucas pessoas da África que cultuam os orixás. O próprio culto dos orixás, não é que o continente africano é muito mais evangélico e muçulmano do que fazer culto ao orixá, praticamente, tá? Ou a Vodum ou qualquer outra coisa. Inclusive, na África, esses cultos também são muito reduzidos, tá? A gente acha que todo africano mexe com culto, não. A proporção de evangélicos e muçulmanos na África é muito mais do que aqueles que têm a religião tradicional iorubá, tá? Como eles veem isso, a sociedade primitiva e atual, né? Eles veem que, primeiro, né, a própria estrutura de feitura, de iniciação e de modelo tribal, porque as culturas africanas que se mesclam e formam as religiões de matriz africana, elas são tribais, né? O clã de Ogum, o clã de Oxóssi, né? As famílias, né? Esses orixás, inclusive, dominaram uns aos outros, guerrearam entre si, daí as famosas quizilas, ou seja, existe um processo histórico e cultural. Eu já falei sobre isso, né? Algumas divindades são anteriores a outras, nem todas conviveram no mesmo tempo e espaço. Então existe uma série de particularidades, mas de modo global, o africano, né, a sociedade africana, eles veem, por causa dessa cultura tribal, inclusive são práticas que estão incorporadas na iniciação, que para você distinguir uma tribo da outra, justamente você faz marcação no corpo, né? Por exemplo, existem, durante o processo de iniciação, as curas, as famosas curas ou guiberis, que são intervenções no corpo. Ali a gente faz o tracinho, risca a pessoa, corta a pessoa para colocar um pó ali dentro, e aquilo ali eu já falei, é uma magia para que a pessoa não padeça de tiro, facada, não pegue feitiço, etc.
né? Mas existem também as marcações que não são guiberis de magia, são marcações tribais. Vocês podem ver, por exemplo, né, em sociedades religiosas e não religiosas, aquelas que são tribais por excelência, que têm os deuses lá e a cultura deles, eles vão ter marcações aqui, né? Eles, inclusive são símbolos de beleza, eles terem a cara toda retalhada, com marcações por toda a cara, né? Isso para eles é visto como símbolo de beleza, de realeza, é a marca tribal deles. Então, em relação à cultura africana de fato, né? As marcações sobre o corpo e as intervenções sobre o corpo, tanto para motivos ritualísticos, como é o caso dos guiberis, né, as curas da iniciação, que tem função mágica, quanto às marcações e intervenções sobre o corpo, por vontades e desejos estéticos, ela existe desde que o mundo é mundo. Né? Ou seja, quando eu falo desde que o mundo é mundo, desde que o planeta foi colonizado pela raça humana que supostamente foi introduzida pelos orixás. Né? Então, as marcações, intervenções no corpo, tanto para motivo espiritual quanto para motivo estético, dentro da sociedade e da cultura iorubá, ela existe. Né? Ela existe. Essa questão de que pode ou não pode, né, é uma questão de quê? É uma questão muito mais de paradigma ocidental. Né? Ou seja, nós do Ocidente somos mais moralistas, mais recatados em relação a algumas coisas. Né? Então, por exemplo, a nudez é tratada diferente em sociedades ocidentais e sociedades primitivas, né? Que não, que inclusive podem estar no Ocidente ou não. Você vê que os índios, eles têm, os próprios índios fazem marcações, fazem espécie de tatuagens. Eles não fazem tatuagem fixa, porque talvez não existe tecnologia para isso, mas sempre estão lá pintando com uruncum e etc. Né? As próprias pinturas no corpo do Iaô representam marcações e intervenções sobre o corpo. Né? Então aí o moralismo que fala, não, o corpo da pessoa, quando ela se inicia para o orixá, o corpo dela é do orixá, quem manda é o orixá, o corpo é sagrado, o corpo é inviolável, né? Ela não pode fazer nenhuma alteração ou intervenção no corpo dela, porque já não pertence a ela, pertence ao orixá. E isso é uma mentira, isso é uma falácia, né? A nossa vida, ela é só nossa. A autonomia total sobre a nossa vida é só nossa. O orixá, ele tem tabu? Sim, o orixá, ele tem tabus, tá? O orixá, ele tem tabus, problemas e etc? Sim, ele tem, mas esse não é um deles, tá? Esse não é um deles. Essas proibições que o corpo é inviolável, isso não existe. O orixá, ele não é dono da sua vida. Ele não é dono do seu caminho. Ele não é o senhor ou juiz que vai ficar te vigiando e te castigando se você faz coisas erradas. Se você tem esse paradigma, se você tem essa visão de mundo, aonde um espírito manda na sua vida, é dono da sua cabeça, é dono do seu caminho, é dono do seu corpo, eu acho que está na hora, talvez, de você repensar a relação que você tem. Porque aí é uma relação de submissão. Mas não da submissão positiva, que a gente, por exemplo, é submissa a Deus e se prostra à imensidão de Deus. Mas aquela submissão de de subserviência, de que existe algo maior e superior que eu que me está dominando e que me castiga se eu não faço aquilo que ele quer ou que ele não quer. Né? E isso não existe. O planeta Terra, a gente está aqui para viver essas experiências. A gente está aqui para poder ter essas experiências, né? Então,
um espírito, ele pode, né, o orixá ele vai te aconselhar, ele vai te acompanhar, né? Ele vai, você vai comutar sua energia, se você, né, com aquela energia que você foi iniciado, mas ele não é o dono da sua vida ou do seu corpo, né? Agora, existem pessoas e pessoas, situações e situações, né? Pode ser que eu já vi muita gente falando isso, né? Yansan não deixa eu fazer uma tatuagem, né? Eu fui, temei, o santo falou que não era para eu fazer a tatuagem, eu fui lá e fiz, e depois que eu fiz a tatuagem, tudo deu errado na minha vida, né? E aí a gente está falando o quê? De um caso particular, né? Pode ser que a tatuagem que a pessoa está fazendo ali é uma tatuagem de um arquétipo negativo, né? A pessoa está tatuando um símbolo ali negativo, e ali ela está trazendo coisas negativas na vida dela, né? Pode ser que a tatuagem que ela fez despertou algumas coisas ou algumas situações que seriam negativas para ela, né? Então, sei lá, às vezes a pessoa vai lá e faz uma tatuagem muito hipersexualizante, né? Ou em regiões muito estranhas para mostrar para pessoas. Isso pode ser que seja um problema para ela em específico. O que eu quero dizer aqui é que o simples fato de marcar, de tatuar e etc., primeiro que a gente tem livre-arbítrio e nós somos donos do nosso corpo, do nosso caminho, independente de qualquer coisa, né? Isso é autonomia, isso é livre-arbítrio, né? O nosso caminho ele sempre é individual, ainda que a gente tenha ajudas ao nosso lado, tá? Agora, pode ser que para uma pessoa, uma tatuagem, uma situação específica, aquilo seja mal, seja ruim, né? Então, isso não tem nada a ver com preceito espiritual. Eu nunca vi, juro para vocês, nunca vi até hoje. Se tiver e alguém me apresentar, ou se daqui 1, 2, 3 anos, dias, sei lá, eu ver, estudar e descobrir que existe, eu voltarei aqui e recorrigirei a minha informação, tá? Mas a questão da proibição da tatuagem é muito mais uma questão de tradição, de como eu vejo o mundo, se eu gosto ou se eu não gosto, eu acho que é feio, eu acho que é bonito. E aí na minha casa eu prefiro que não faça do que uma tradição, um fundamento de fato, tá? Pelo contrário, é o que eu falei, é da cultura se marcar, é da cultura fazer intervenções sobre o corpo, né? Com fins estéticos exclusivos, principalmente, perdão, né? Existem tribos africanas que, inclusive, quanto mais marcada a mulher mais ela é da realeza. Tem outras tribos que colocam argolas no corpo, que colocam aqueles alargador na orelha, que se pinta, né? Isso existe, né? Para fins estéticos e espirituais, tá? Então a proibição, a questão da tatuagem, pode, não pode? Ah, eu já vi muita gente falar assim, antes do santo pode, depois não pode. Não tem nada a ver, tá? A pessoa ela faz tatuagem se ela quiser, no momento que ela quiser, e isso diretamente não vai ofender o santo. Agora, se a tatuagem é um arquétipo, é uma coisa ali que é positiva ou negativa, é outros 500. Se vai ser bonita ou não, vai ser outros 500. Se aquilo ali vai trazer alguma situação negativa na vida da pessoa depois, é outros 500. Então vamos supor, uma pessoa que vai lá no santo e pergunta: devo fazer uma tatuagem de caveira com a faca enfiada na caveira no meu pescoço? Aí o santo vai lá e fala: não, não deve fazer. Aí você fala: ah, mas o Rafael falou que não tem problema. Aí a pessoa vai lá, o santo falou que não pode fazer a tatuagem de caveira com a faca no pescoço, mas a pessoa assim mesmo faz. Suponhamos que daqui 2, 3, 4, 5 anos a pessoa queira fazer um concurso da polícia, né? E lá no edital do concurso da polícia está escrito que tatuagens, ou dependendo do tipo da tatuagem, ou aonde está a tatuagem, a pessoa ela vai ser reprovada no processo. Às vezes, né? Então o santo já estava prevendo aquilo ali. Né? Pode ser isso.
né? Por exemplo, então você viu que para aquela pessoa, aquela situação específica, a tatuagem era um tabu. Mas para um outro, que é artista, que é super vanguardista, é artista, ele pode ter o corpo todo tatuado, inclusive pode ser até mais famoso por ter o corpo mais tatuado do que se não tivesse, tá? Então a gente tem que verificar o caminho da pessoa. A tatuagem por si nunca será uma proibição.